Vocês acreditam que a bondade pode curar? Eu vou compartilhar com vocês uma história real de um homem chamado Jorolf Gjerstad. Eu espero estar pronunciando corretamente o nome desse norueguês. E ele é conhecido como o Homem das Mãos Quentes de Snøsa, uma cidade na Noruega. E essa história, ela tem no Netflix, é um documentário no Netflix, eu vou deixar aqui o link. E também tem esse documentário no YouTube, se você quiser pesquisar mais sobre esse homem. E eu achei importante trazer a história de Jorolf, porque muitas vezes a gente já tem ferramentas que podem contribuir para fazer a vida das outras pessoas melhores e a gente não usa porque a gente acha que a gente precisa de um dom divino, que a gente precisa de mais um curso ou de algo assim surpreendente que nos aconteça para a gente, né, fazer desse mundo um lugar melhor. O Jorolf, ele diz que quando ele era criança, ele já sentia alguma coisa diferente. Ele sentia que as mãos ficavam quentes, ele sentia formigamento, ele sentia alguma coisa ali estranha nas mãos dele. E ele disse que quando ele tocava os animais ou ele tocava pessoas, as pessoas começavam a sentir alívio. E isso, sem que ele planejasse, sem nada, começou a se espalhar e ele começou a fazer o atendimento ali para as pessoas. Aí tem um outro fato. Quando ele tinha 9 anos, a melhor amiga dele morreu, se eu não me engano, foi de pneumonia. E aquilo deixou o Jorolf totalmente transtornado, triste e despertou nele um desejo ardente por ajudar o ser humano. Bom, Jorolf foi viver a vida dele, é uma pessoa comum, jornalista, teve ali, escreveu alguns livros locais, enfim, e a notícia de que ele curava começou a se espalhar. E o Jorolf não cobrava um centavo por isso, tá? Então ele foi fazendo lá as curas dele, que basicamente ele tocava as pessoas, e muitas vezes, apesar das mãos dele estarem frias, as pessoas sentiam um grande calor. E um fato que me chamou a atenção no documentário é que às vezes ele tocava até os pés das pessoas com um sapato mesmo, e as pessoas conseguiam mesmo assim sentir o calor que irradiava das mãos dele. E a notícia foi se espalhando, e aí vem o primeiro tópico aí que eu quero comentar com vocês. Num dado momento, como ele já estava atendendo muitas pessoas, ele foi ficando famoso, e isso repercutiu na mídia. O que aconteceu? A mídia começou a espalhar que ele era charlatão, duvidar das suas capacidades, começou a questionar, e ele se sentiu super triste, ele se sentiu super desmotivado, e isso afetou tão profundamente a vida de Jorolf, que ele pensou até em tirar a própria vida. E aí ele conta no documentário que ele estava ali, né, pensando a ponto de fazer uma besteira, mas ele lembrou, né, de um grande propósito que ele tinha, que era a família dele, né, que era a mulher dele, e também que a bondade, ela não podia não ser vencida pelo medo. E aí ele decidiu, né, centrar-se ali de novo, e voltar para a vida normal. O que eu quero trazer de reflexão, que eu refleti sobre isso? Que quando a gente começa a fazer qualquer processo de bem para a humanidade, ou que a gente começa a querer ajudar os outros, muitas vezes nós vamos ser questionados, muitas vezes nós vamos ser perseguidos, ou então confrontados. Mas a gente não pode deixar com que isso nos paralise. Se a gente está fazendo uma coisa que é certa, que a gente está sendo beneficiado, que a gente está beneficiando outras pessoas, a gente tem que estar com esse propósito muito forte para que nós não venhamos a esmorecer, a desistir do nosso propósito, porque imagina se ele tivesse, né, tirado a própria vida, quantas pessoas deixariam de ser beneficiadas, ou o mundo não conheceria a história dele tão inspiradora, e até mesmo, né, a gente não sabe o que aconteceria aí depois. Segundo ponto que eu achei aqui interessante no documentário, a postura dele em relação à limitação como ser humano. Ele dizia que ele só emprestava as mãos, mas que quem fazia a cura era alguém ou algo superior. E muitas vezes, quando alguém chegava para tratamento e ele não se sentia capaz de oferecer essa cura, ou ele, não sei, que ele dizia que tinha ali algo que ele sentia que não ia ser possível ajudar essa pessoa, ele simplesmente, na condição de sabedoria, encaminhava para a medicina, encaminhava para os hospitais, para o médico. Eu achei isso fantástico, porque muitas vezes a gente tem
essa ideia, né, de que eu sou guru, eu recebi um dom divino, agora ninguém mais me para, eu tenho que resolver tudo, e não é assim. A gente, quando eu, como reikiana, eu sei que eu estou aqui, né, como um instrumento da energia do todo. E se você é terapeuta, se você também não é, nós somos aqui instrumento, né, para que o todo se manifeste. Mas nós temos nossas limitações. Então, nada mais nada mais inteligente do que ser honesto e falar, ó, até aqui eu consigo, daqui para frente eu não consigo te ajudar. E tudo bem, porque nós não somos superpoderosos, nós não temos todos os poderes para realizar todos os tipos de cura, para realizar todos os tipos de intervenção. Isso não nos torna indignos ou não nos torna inferiores. Admitir que a gente tem essa limitação e que a gente não consegue fazer tudo também é libertador. Uma coisa que me chamou a atenção também no documentário do Yorof foi a quantidade de pessoas que escreviam cartas, que iam até o hotel onde ele estava lá para fazer o documentário, que chamavam, que ligavam para os assistentes ali do hotel, pedindo, pelo amor de Deus, uma consulta. Só que, gente, ele é uma pessoa, ele não consegue atender todo mundo. E eu fico pensando, quantos de nós temos qualquer coisa, qualquer ferramenta para oferecer para um vizinho, para um amigo, para alguém que precisa de ajuda? Vamos supor, você é reikiano, você é tarólogo, você é terapeuta holístico, terapeuta integrativo. Quantas pessoas estão esperando para que você se abra e decida, eu sou terapeuta, eu posso ajudar, eu quero ajudar, e receba esse tipo de pessoa? Quantas pessoas? E se você não é também um terapeuta, será que você não tem nenhuma ferramenta que, se você se abrir, você fala, eu posso ajudar as pessoas, contando histórias, ou escutando amorosamente, sem julgamento, sem crítica, buscando soluções juntas. Por exemplo, se você tem uma condição de educação financeira melhor, pegando um amigo e falando assim, vem cá, vamos ajudar, vamos fazer as contas juntas aqui. Será que você não tem um dom escondido que possa beneficiar uma pessoa? Você sabe fazer bolos? Por que não, às vezes, vem aqui, vamos fazer um bolo juntas, para uma amiga que está talvez em depressão, e ali vocês conversam. Será que não existe algo dentro da gente, uma bondade que a gente possa ser derramada no mundo? Também nesse documentário, algumas pessoas, imediatamente, elas já se sentiam curadas, elas já sentiam alívio físico, outras pessoas já falavam assim, não, eu não consegui sentir nada, porém, só o fato de estar aqui conversando com você, sentindo a sua atenção, o seu desejo de ajudar, já mexeu alguma coisa aqui dentro de mim. Então, às vezes, gente, a gente só precisa, sabe, de um pouquinho de disposição, tomar uma iniciativa. Se a gente está em uma situação melhor, uma condição de ajudar, de ser bondoso, por que não fazer? No final do documentário, eles mostram as pessoas que conseguiram se curar, e tem umas curas impressionantes, e outras que se curaram por um tempo, mas depois voltaram com a doença, e tem aqueles casos que não sentiram nada durante o atendimento, e foi até que o Gerald mandou já para o hospital, para o médico, enfim. Mas o que me chamou a atenção é que por que algumas pessoas se curam e outras não? Gente, tem um livro chamado Mãos de Luz, que é o da Barbara Brennan. Se você é terapeuta holístico, se você é reikiano, massagista, trabalha com energias, né, com esse tipo de energia, de cura, ela fala uma coisa muito interessante. Para a gente ter a cura, a gente precisa, o nosso campo energético, ele depende de algumas coisas. Primeiro, da nossa intenção, e segundo, da nossa permissão. Porque muitas vezes a gente até quer ser curado. Quem não quer? O corpo quer ser curado. Mas se a mente tem ali dos programas mentais de sabotagem, de não merecimento, traumas muito profundos, não vai existir essa conexão. Então você até consegue por um tempo, mas depois os seus programas sabotadores, eles começam a rodar, e você não permite que a cura ela aconteça. Porque algumas pessoas, elas deram a permissão para que isso acontecesse, principalmente crianças, um homem que ele foi lá que ele não acreditava. Então a pessoa já estava ali aberta para que acontecesse a cura, não colocou impedimentos, porque quando
ou você tem muitos traumas, muitos bloqueios, você cria uma resistência e é bem difícil da cura acontecer naquele momento. E a gente chega numa parte da história do documentário que ele fala uma frase que eu vou ler para vocês, que ele fala sobre a bondade. Olha que interessante. A minha maior conquista é acreditar em bondade. Isso tem me dado poderes. Se você começar a pensar em bondade, então alguma coisa vai mudar em você. Isso é necessário se você quiser se renovar. E é mais para o bem de outras pessoas e não o seu. Você não precisa ser o homem das mãos quentes. Todo mundo tem essa habilidade, mas ninguém tem a fé ou a disposição. Eu tenho fé e disposição para ajudar as outras pessoas, e é isso que me dá poderes. A história do Yorav me fez refletir sobre exatamente isso, sobre a bondade. Porque às vezes a gente quer sempre fazer mais um curso, a gente quer sempre fazer, acho que a gente só pode ajudar se a gente tiver um poder especial, se a gente for um mestre, receber um mestre iluminado, e não. Às vezes, se a gente não esperar o resultado, mas a gente se colocar em movimento, a cura vai acontecer, porque muitas pessoas, elas precisam ali de uma atenção, de uma conversa amiga, de um olhar carinhoso, de uma compreensão. A história do Yorav me pareceu interessante, porque ele não tem aquele estereótipo de curandeiro, nada disso, uma pessoa super simples, normal, e ele fala o tempo todo que ele só quer ajudar as pessoas, e que ele não, e me fez refletir, ele não precisou de mais um curso, ele não precisou de buscar mais isso, aquilo, outro, um livro, nada, ele só se colocou em movimento e as coisas foram acontecendo. E como deve ser gratificante, como é gratificante a gente saber que alguém ficou melhor porque a gente foi ali um instrumento. Então, se você tá bem, se você se sente, se tocou em você, que você pode fazer alguma coisa por alguém, que você seja um canal aí do todo, para que o todo haja e ajude outras pessoas, ajude toda essa humanidade, porque com certeza alguém perto de você precisa. Então, eu espero que esse documentário tenha ajudado vocês de alguma maneira, refletido. E se você acha que você tem algum dom, algo que você possa ajudar de alguma maneira que não foi falada nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.